Fala aí, galera, tudo bem? Então, hoje vamos falar aqui sobre a Guerra de Secessão Americana, ou se quiser chamar, Guerra Civil Americana. Vamos lá então? Começar aqui? Então, gente, eu trago aqui, logo de cara, né, as diferenças do modelo do Norte e do modelo do Sul dos Estados Unidos, tá? A Guerra de Secessão, que foi aí o conflito mais sangrento da história dos Estados Unidos, envolveu ali as elites do Norte contra as elites do Sul dos Estados Unidos, tá? Então, primeiramente, vamos ver aqui as diferenças dos modelos, né, existentes e como esses modelos aí acabaram entrando em choque mais tarde, levando, né, à Guerra de Secessão. Gente, está ali, ó, o norte. O norte dos Estados Unidos tinha um clima temperado, muito próximo à Europa, mais frio, né? Ou seja, um clima não tão favorável à agricultura. Isso acabou dando, tá, uma agricultura voltada ao mercado interno. O norte dos Estados Unidos desenvolve uma agricultura voltada ao mercado interno por um fator climático também, tá? E, assim, acabaram também desenvolvendo a indústria. Como que eles desenvolvem a indústria? O norte dos Estados Unidos ele foi colonizado, povoado em sua maioria, por descendentes de ingleses, tá? E muitos desses ingleses que vinham da Inglaterra traziam consigo aquela ideia da revolução industrial que já estava desenvolvendo, já estava acontecendo na Inglaterra e se desenvolvendo lá, de adotar esse modelo no norte também, ou seja, vinham com aquela ideia na cabeça de que esse seria o futuro econômico não só da Inglaterra, mas de diversos países do mundo, e que o sistema de escravidão já era um sistema ultrapassado e que não iria garantir mais tantos lucros futuros como um dia chegou a garantir, tá? Além da questão da indústria que o norte estava desenvolvendo, lá tinha pequenas propriedades agrícolas, né, mais voltada a produzir mesmo gêneros agrícolas ao consumo interno, como falei ali em cima, e o trabalho era livre e assalariado, tá? Agora vamos ver aqui o sul, ó. O sul, o clima favorável à agricultura, tá? O clima era bem mais ameno, não era tão rigoroso, não frio tão rigoroso como o norte dos Estados Unidos, o que acabou favorecendo a agricultura, tá? O sul dos Estados Unidos, gente, ele foi colonizado, povoado em sua maioria por descendentes de espanhol, tá? Então esses descendentes de espanhóis aí, eles acabaram desenvolvendo aquela economia que os países ibéricos já desenvolviam, né? Como Portugal e Espanha, que eram qual? De uma agricultura voltada ao mercado externo, ou seja, a economia agrícola baseada no sistema de plantation, tá? Grande propriedade, quanto maiores eram as propriedades, melhor era para ter uma maior produção e vender mais aí para o mercado internacional, ou seja, o mercado externo. A economia do Sul, basicamente, né, em sua maioria, era voltada aí à produção de algodão, era uma monocultura, e como todos os lugares que se desenvolveram a plantation no mundo, o trabalho, a mão de obra era totalmente escravista. Ou seja, enquanto o norte queria desenvolver uma indústria pesada, não só no norte, mas em todos os Estados Unidos, ele tinha aí como pedra no sapato a elite do Sul. E a elite do Sul, né, defendendo seus interesses, querendo continuar com o modelo escravista de plantation, tinha como pedra no caminho a elite do Norte. Isso acabou gerando, gente, uma guerra civil interna que é chamada de Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, tá? Deixei ali embaixo ali um quadradinho com mais uma informação a mais que ele fala o seguinte, ó, economicamente, esses modelos antagônicos, né, diferentes, complementavam-se, mas politicamente cada lado possuía interesses distintos que contribuíram para o desgaste das relações entre essas regiões. Como eu falei, o norte defendia seus interesses econômicos, desenvolvimento da indústria não só no norte, mas como todos os Estados Unidos, mas com isso tinha como pedra no sapato, uma pedra no caminho ali, a elite do Sul, e o Sul queria manter o seu modelo escravista, com um modelo de economia baseada na plantation, mas tinha também aí como pedra no caminho, uma pedra no sapato, a elite do norte, tá ok? Então vamos aqui para o próximo slide. Olha aqui, gente, ó. A Guerra de Secessão ela vai se iniciar em 1861
até 1865, tá? O que que vai fazer aí? Olha lá, botei um tópico ali para vocês irem se guiando, conforme eu vou explicando, que ele está escrito o seguinte: a insatisfação sulista com as tentativas dos nortistas de abolir a escravidão levou muito deles a defenderem ideias de separatismo para manter seu estilo de vida. Todas essas questões canalizaram-se nas eleições presidenciais de 1860, com os sulistas posicionando-se contra a candidatura do republicano Abraham Lincoln. Ou seja, gente, essa tensão entre o norte e o sul dos Estados Unidos, ela se transfere para as eleições presidenciais de 1860, onde tinha ali um grande nome que estava despontando para ganhar e ganhou essa eleição, que era o republicano Abraham Lincoln, tá? Que defendia ali, assim como a elite do norte, né, o fim da escravidão. Olha aí, gente, quando a Guerra de Secessão explode em 1861, tá? Os Estados Unidos ele vai se dividir em norte e sul, como eu já venho falando para vocês desde o início desse livro, desse vídeo, desculpa. E as bandeiras adotadas foram essas daí, ó, o norte, uma bandeira bem parecida com o dos Estados Unidos hoje, né? E se chamava Estados da União, e os confederados com essa bandeira aí, um pouco lembrando a Escócia aí, com as estrelas, só não tem as estrelas e as cores são diferentes, né? Mas lembra um pouco a Escócia, com a bandeira dos Estados Confederados, que aí era um estado que defendia a escravidão, o modelo de plantation, e o norte, tá? O modelo ali industrial e de mão de obra livre assalariada, tá? E, gente, olha ali, ó, os republicanos que representavam os interesses dos norte, eles defendiam, tá? Não só o desenvolvimento industrial, mas como o abolicionismo, tá ali, ó, o fim da escravidão. Do outro lado, os democratas, que representavam os interesses do sulista dos Estados Unidos, eles defendiam o abolicionismo do livre-cambismo. Aquele abolicionismo que está ali, gente, não quer dizer que eles defendiam o fim da escravidão, não. Eles eram favoráveis, tá? Eles queriam a abolição do livre-cambismo. O que é o livre-cambismo, gente? É uma ideia, uma ideologia contrário ao protecionismo estatal, tá? A galera que defende aí nessa época o abolicionismo do livre-cambismo, eles queriam que os bens e os serviços não fossem regulados pelo Estado, ou seja, eles pudessem fazer o livre comércio com outros países livremente, sem as burocracias do Estado. Era isso aí que se referia aquele terceiro tópico ali dos Estados Confederados, livre-cambismo abolicionismo, tá? Ou livre-cambismo abolicionista, pode chamar assim também. E eles queriam a continuidade, tá lá no terceiro tópico, o escravismo, tá? Diferente lá dos sulistas, que queriam também a proteção de seus produtos, bens e serviços em relação à entrada dos produtos aí que vinham de fora, internacionais, principalmente da Inglaterra, tá? Olha ali, gente, a vitória de Lincoln fez com que o estado da Carolina do Sul declarasse sua secessão, ou seja, se desmembra do restante dos Estados Unidos, em dezembro de 1860, quando o recém-eleito candidato ainda nem havia assumido a presidência. Ou seja, gente, isso acabou gerando uma onda e acabou sendo acompanhado ali a Carolina do Sul por outros estados do sul dos Estados Unidos, que é onde foi dar a Guerra de Secessão em 61, só vai acabar em 1865, tá ok? Então, galera, ó, vamos falar aqui da derrota do Sul. O Sul ele vai perder a Guerra de Secessão para o Norte, tá? Os estados aí do Norte, né, a União, era muito mais forte em tropa, em armamento do que os estados do Sul. E vamos ver aqui os motivos que levaram à derrota dos sulistas, tá? Tá ali, ó, eles falharam em obter apoio estrangeiro, principalmente da França e Inglaterra. A Inglaterra, que era um grande comprador da época do Sul, do algodão, tá? Por que do algodão? A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a desenvolver a Revolução Industrial, tá? E o sul dos Estados Unidos era o grande fornecedor do algodão para movimentar a indústria têxtil que acontecia a todo vapor na Inglaterra, tá? Mas os sulistas acabaram falhando em obter o apoio tanto da Inglaterra como da França. O presidente Lincoln, né, que foi eleito lá na eleição, ele sufocou a economia do Sul com o embargo econômico marítimo, que ele acabou gerando grande crise do desabastecimento no Sul, inclusive no exército confederado, resultando em deserção. Ou seja, ele
coloca diversos embargos econômicos, sufoca a economia do Sul, né? Esses embargos econômicos estavam em quê? Alta dos impostos para produtos que chegavam no Sul e também a saída, dificultando a saída aí marítima desses produtos do Sul ir para outros países que compravam principalmente o algodão produzido no sul dos Estados Unidos, tá? Fuga dos escravos impostos sulistas incentivados pelos exércitos do norte, acentuando a crise econômica do sul. Ou seja, todos esses fatores aí, gente, acabaram fazendo com que o sul fosse derrotado pelo norte dos Estados Unidos, ou seja, a União, tá? Tá lá, ó. A junção desses fatores levou à rendição dos sulistas em abril de 1865. Com a guerra, o Sul ficou arrasado físico e economicamente, ficaram destruída a economia do Sul e fisicamente também. Tá? A guerra consolidou a abolição da escravidão em todo o país, com a promulgação da 13ª Emenda Constitucional. Foram iniciadas a reconstrução e a reintegração do Sul à União. O saldo do conflito foi de 600 mil mortos, marcando a recessão como a maior guerra da história dos Estados Unidos, tá? Ou seja, uma guerra entre elites, uma guerra mais econômica do que um processo humanitário, tá? Acabou dando esse grande saldo de mortos aí. Essa soma ela pega tanto do lado do sul como do norte dos Estados Unidos. É um total, tá? Galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre o assassinato do Abraham Lincoln? É isso mesmo, gente. Meses depois ali que a Guerra de Secessão acabou, Abraham Lincoln com a sua família e alguns amigos foi assistir uma peça de teatro, tá, no Teatro Ford, em Washington, até que o ator John Wilkes Booth, tá, ele representante, não vou dizer representante, um saudosista da elite sulista, né, que defendia e compactuava com os interesses da elite do sul, tá? Ele dá um tiro na nuca de Abraham Lincoln enquanto ele estava assistindo a peça. Ou seja, gente, ele estava inconformado com a derrota do sul na Guerra Civil Americana, tá? E também ele fazia parte de uma conspiração de pessoas, né, que envolvia não só o assassinato do Abraham Lincoln, mas também como de outras personalidades e grandes nomes ali que levou ao sul a derrota e a vitória do norte dos Estados Unidos, tá? O Booth, como é chamado assim, ele fugiu por 12 dias até que ele foi capturado e morto na Virgínia, tá? Então, gente, é assim que chegamos assim um fim trágico, né, com a morte do Abraham Lincoln na Guerra de Secessão, tá? Um saldo de mortes gigantesco, tá? E assim, dos dois lados acabaram saindo perdendo, mas a elite do norte conseguiu triunfar, conseguiu prevalecer o seu modelo econômico. E uma coisa aqui, gente, que é importante a gente dizer, não seja inocente e ache que a Guerra de Secessão, o norte era bonzinha, queria acabar com a escravidão. Não, gente. O abolicionismo da escravidão dos Estados Unidos, a abolição da escravidão dos Estados Unidos, foi mais um processo econômico, tá, do que um processo humanitário. Tanto que, por mais que a escravidão foi abolida aí a partir de 1865, com a vitória do Norte, os negros nos Estados Unidos só adquiriram voto com as marchas dos direitos civis lideradas por Martin Luther King em 1965, ou seja, 100 anos depois, tá? Os nortistas, como eu falei lá no início do vídeo, via o modelo de plantation escravista como um modelo atrasado e que esse seria um modelo que iria não só prejudicar os interesses nortistas, mas como não iria gerar grandes lucros para os Estados Unidos, o tornando um país fornecedor de matéria-prima, como é grande parte dos países hoje latino-americanos. Então, não caia nessa ideia de que os Estados Unidos foi bonzinho e aboliu a escravidão. Não. O direito ao voto, a escravidão foi abolida, mas o direito ao voto só aconteceu 100 anos depois, com as marchas dos direitos civis lideradas com Martin Luther King, tá? E até hoje, se você ligar a televisão, você vai ver que o sul dos Estados Unidos é bem escravista,
tá? Defende ideias ali bem retrógradas, bem escravistas, escravocratas, e até hoje essa inserção do negro no voto nos Estados Unidos é mais ou menos com desconfiança. Algumas celebridades ficam lá pedindo para que o povo negro vote e não vote em candidatos que defenda discursos racistas, fascistas, ou seja, até hoje existe ainda uma grande tensão racial nos Estados Unidos que vem desde a época da Guerra de Secessão, que acabou mal resolvida e acabou com o assassinato de Abraham Lincoln. Então, isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o vídeo, e eu espero vocês aí para um próximo vídeo. Tá legal, galera? Até a próxima!